Olá a todos, dizer-vos que eu criei uma nova modalidade no Patreon, que se chama As Minhas Fraquezas. E nestes episódios estarão descritos os meus erros, as minhas mesquinhezas, as minhas dores, as minhas fraquezas. A modalidade anterior, que é a mais comum, que se chama O Meu Espírito, vai continuar tudo igual. Quem quiser manter-se nesta modalidade e não passar para a seguinte, não vai perder nada, vai ter tudo igual, 2 a 3 episódios por mês. Pronto, quem for para a nova modalidade, que se chama As Minhas Fraquezas, terá mais 2 ou 3 episódios por mês e terá também acesso aos episódios da modalidade anterior. Portanto, ficará com 4 a 5 episódios por mês ou 6, porque às vezes eu faço, como me aconteceu a semana passada, faço episódios fora da data e fora do dia só porque me apetece. Então, nesta nova modalidade que se chama As Minhas Fraquezas, eu pus lá 2 episódios, pus logo 2 de uma vez como bónus. Eu costumo só pôr à terça-feira, quinzenalmente, mas como é início desta nova modalidade, pus 2. Um chama-se Tomarem a Nossa Delicadeza como Fraqueza, ou seja, quando os outros tomam a nossa delicadeza como sendo uma fraqueza, quando eles assumem que nós sermos delicados é igual a fraqueza, quando de facto não é. E o episódio número 2 que eu pus lá chama-se Ódio aos Homens. Não só faço uma reflexão sobre o ódio que nós, mulheres, devido ao nosso histórico, não é? Aos séculos e séculos de dor que as mulheres passaram em relação aos homens, sendo nós batidas, violadas, queimadas vivas às mãos dos homens, mas mais, não tanto isso, mas mais como é que eu própria vivi esse ódio, como é que vivo esse ódio e como é que o fui curando na minha vida. E em que é que isso afeta? Em que é que isso afetou o meu casamento, afetou os equívocos que esse ódio em mim foi criando na minha relação com os outros. O episódio que pus hoje, na modalidade que já conhecem, chama-se Assumirmos Quem Somos. E agora sim vou explicar um bocadinho esse episódio. Não estranhem que vai estar com um tom diferente, porque a explicação desse episódio já tinha gravado ontem. Está bem? Olá a todos. O episódio que pus hoje no Patreon chama-se Assumirmos Quem Somos. E nesse episódio eu desenvolvi um bocado sobre a dor que pode dar, porque a nossa alma vai-nos sussurrando em forma de intuição aquilo que nós de facto somos e aquilo pelo qual aspira o nosso coração. Mas muitas vezes isso vai em desacordo com aquilo que é esperado de nós ou que nós achamos que é esperado de nós. Então, enquanto num primeiro momento na nossa vida nós muitas vezes somos aquilo que fomos aprendendo a ser como referência, tendo como referência os nossos cuidadores, em princípio terão sido os nossos pais, então nós começamos a comportar-nos muitas vezes como eles, de forma automática, e porque é assim, foi isto que vimos, e até como muitas vezes também como pactos de lealdade inconscientes, não é? Eu vou seguir a tua lógica de vida, minha mãe, isto de uma forma inconsciente, então eu vou fazer mais ou menos as mesmas coisas que tu fizeste e comportar-te mais ou menos da forma como tu comportaste, como forma de... E como recompensa eu tenho uma sensação de pertença. Eu pertenço, mesmo quando nós tentamos fazer alguma coisa totalmente oposta daquilo que a nossa mãe ou o nosso pai fez, muitas vezes
é essa oposição, exatamente, é o querer fazer o oposto que nos mantém muito parecidos com eles. Porque a energia que estamos a pôr em querer fazer o oposto é porque ainda temos esse tipo de ligação com a lógica de vida deles, por mais que seja por oposição, porque quem está a querer fazer uma coisa muito oposta ao outro é porque ainda está muito ligado ao outro. Enfim. Mas depois a nossa alma, em forma de intuição, vai-nos sussurrando o que é para nós sermos. E as dores que há de parto, chamemos-lhe assim, as dores de parto, que é nós fazermos nascer a pessoa que realmente somos, porque cumprir isso muitas vezes implica quebrar os laços invisíveis de ligação aos nossos antepassados, implica essa cura, implica devolver o passado ao que é passado, devolver às pessoas que amamos e que nos criaram e que nos deram a vida aquilo que é deles, as dores deles, os comportamentos deles, e finalmente começarmos a assumir aquilo que somos. Que somos como pessoas, como mulheres, no meu caso, como mães. A possibilidade disso desiludir as outras pessoas, desiludir os nossos filhos, mas que será a única coisa que nos traz dignidade, porque nós depois vamos começando a perceber que se nós começamos a fingir demais apenas por motivos egóicos, não é? Se eu começo a fingir que sou um tipo de mãe apenas por achar que é isso que é esperado de mim, isso vai começar a trazer-me um tipo de ressentimento e um tipo de azedume que depois os meus filhos, neste caso, ou noutras áreas da vida, os outros, vão pagar essa fatura, esse azedume da minha parte. Então, para as pessoas que fazem este caminho de uma forma séria, elas chegam a esta encruzilhada de forma inevitável, que é, ou eu começo de uma vez por todas a cumprir aquilo que a minha intuição me vai dizendo baixinho ao ouvido e ao corpo, ou eu estou fadada ao clichê de com a idade eu me tornar uma pessoa ressentida. Mas dói esse assumirmos, porque estando nós nesta condição humana, na nossa condição divina é diferente, mas na nossa condição humana nós estamos cheios de limitações. E ser adulto é também fazer as pazes com essas limitações, com a limitação que nós somos. Portanto, nós não podemos ser tudo. Nós não podemos cumprir as expectativas de todos. E fazer esse luto em nome de viver com alguma dignidade, o fazer as pazes com o sermos apenas aquilo que somos, é um estádio de evolução a que a vida nos chama e que nós podemos aceitar ou não. Então é sobre estas coisas que eu vou falando durante este episódio. Um grande, grande beijinho e gosto muito de vocês.